Agora, eu vou apresentar a vocês um case que trata sobre a fabricação do cubo de roda automotiva. Então, o que eu vou fazer agora? Vou me familiarizar com o cubo de roda. O que o cubo de roda é? Entendeu? O que o cubo de roda é? O cubo de roda é o suporte do disco ou do tambor de freio onde são fixados os parafusos ou porcas da roda. Que função tem o cubo de roda? Entendeu? Tem a função de fazer com que a junta homocinética transmita o torque para as rodas do veículo e coloque ele em movimento. Okay. Então, veja, já sei qual é a função dele, já sei o que ele é, hein? E já posso, a partir daí, imaginar quais são as condições de uso dele, quais são os esforços mecânicos admissíveis no projeto de um cubo de roda. Então, a pesquisa bibliográfica ela tem que ser direcionada no sentido de se familiarizar com o componente. E aí, qual função tem esse componente? Que formato ele tem? Que tempo de vida? Quais são as condições de uso dele? Primeira parte da pesquisa bibliográfica é sobre o componente. Depois, mas você precisa saber? Precisa saber sobre os materiais que normalmente são utilizados para fabricar esse componente. Você precisa saber, por exemplo, sobre os processos de fabricação que normalmente são utilizados para fabricar esse componente. Por exemplo, se o componente for uma roda de trem, qual é o processo de fabricação, gente? É forjamento. Não tem outro. É forjamento. Então, mas não é apenas forjamento. Você funde o tarugo, você corta o tarugo, você aquece o tarugo, você aquecido o tarugo leva para uma prensa e forja o negócio, entendeu? Depois você leva para um torno e dá o acabamento, entendeu? Então, essa é a fabricação de uma roda de trem. Qual é o principal processo, o que dá forma? O processo que dá forma é o principal processo. E, nesse caso, o processo que você, engenheiro ferroviário, precisa entender e desenvolver. O processo que dá forma é o processo de forjamento. Entendeu? Qual o processo que dá forma a um cubo de roda? Depende de qual seja o processo. Porque pode ser fabricação por usinagem, ou pode ser fundição. Eu vou justificar a fundição por quê? Porque eu vou fabricar 3.000 cubos de roda. Então, qual é o processo que dá forma? Fundição. Vou explicar fundição. Mas espera aí, o cubo de roda ele precisa de furos. Como que eu faço os furos? Usinagem. Espera aí, no cubo de roda eu preciso alojar um rolamento. Usinagem. Entendeu? Naquela superfície é usinagem. Vocês estão entendendo? Então, é assim, é o processo de fabricação do cubo de roda. Né? Então, a pesquisa bibliográfica, num primeiro momento, é para você se familiarizar com o componente, saber o que ele é, como ele funciona, né? Aonde que ele está instalado, qual o principal papel dele, né? Quais são as exigências de uso. Depois, que materiais normalmente são utilizados, que processos estão atrelados à fabricação desse componente, quais processos, porque não é apenas um, são vários, é uma cadeia produtiva. Né? Isso é tudo o que está relacionado com a revisão bibliográfica, meus caros. É isso. Depois disso, tu vai falar assim, putz, da revisão bibliográfica, eu percebi que o cubo de roda ele pode ser fabricado de diferentes materiais. Vou analisar qual dos materiais é mais vantajoso. E é isso que você vai desvendar na parte da resolução do problema, entendeu? E o processo que também está atrelado a esse material que você vai escolher é a outra parte da resolução do trabalho, não? Quais são as condições, neste caso, para o cubo de roda? Pancadas, quedas em buracos ou desníveis na própria pista, infiltração de água por tráfegos em regiões alagadas, entendeu? Tem muitos esforços associados, e são esforços mecânicos, inclusive, que podem comprometer a integridade física dele, ou podem ser esforços de superfície, que podem trazer, no decorrer do tempo, desgaste na superfície, de contato físico de um componente com outro. Então, tudo isso é importante você conhecer. Aí, bom, depois que eu já conheci tudo que está relacionado com o cubo de roda, com as suas funcionalidades, tudo isso, tu vai dedicar um tempinho para selecionar materiais.
e tu vai dedicar um tempinho para selecionar processos. Aí você usa critérios de projeto, critérios de processo, não? Se você for entrar no mérito de detalhar seleção de materiais, eu tenho aqui duas ferramentas, uma complementando a outra, na verdade, uma leva a outra, que te permitem, por exemplo, você selecionar os materiais estabelecendo índices de mérito. O índice de mérito é um arranjo algébrico que expressa o compromisso entre duas características ou propriedades que você está perseguindo. Por exemplo, eu estou mostrando nesse índice de mérito, não? O compromisso entre o limite de resistência mecânica e a densidade do material. E isso seria o quê? O compromisso que eu preciso buscar entre resistência mecânica e peso. Então, a gente vê, por exemplo, que uma premissa dos projetos de construção veicular de reduzir o peso da estrutura sem comprometer a resistência. Então, no índice de mérito, no numerador, você coloca a propriedade que você deseja aumentar, manter ou aumentar, e no denominador você coloca a propriedade que você deseja reduzir. Né? E aí os índices de mérito, eles vão naturalmente estar relacionados com esse conjunto de comportamento que você precisa controlar. Então, você vai ter, por exemplo, índices de mérito que relacionam resistência com densidade, você tem índice de mérito que relaciona resistência com temperatura, tem componentes mecânicos que são expostos a temperaturas muito elevadas, né? E você precisa ter essa relação, não? O quanto é o limite de temperatura admissível para que o elemento não perca seu comportamento mecânico e não sofra, por exemplo, problemas de termofluência, que geralmente está associado a uma queda no comportamento mecânico por incidência da temperatura. Quando estudem mecânica dos sólidos 1 e 2, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando agora, não? Depois vocês vão ter, por exemplo, relação resistência-custo, não? Quanto mais resistente mecanicamente é o material, a tendência a você aumentar o custo é maior. Se for pensar, por exemplo, no que acontece nos aços, quanto mais resistente o aço é, mais elementos de liga ele precisa ter, mais controle na variável do processo ele precisa ter, porém, ele é mais caro, né? Ele é mais caro. Então, você tem que estabelecer um compromisso em comportamentos mecânicos e comerciais, não? Com o índice de mérito já determinado, você pode usar os diagramas de Ashby para você enquadrar a família de materiais que bem poderia ser utilizado para fabricar um determinado componente. Como que é o componente que eu estou aqui mostrando, né? É um componente meramente metálico, né? Nesse diagrama de Ashby, em que eu relaciono resistência, densidade, vocês vão ver no canto superior direito dessa figura um campo enorme onde se enquadram os materiais metálicos. E nesse campo, vocês vão ver, por exemplo, ligas de tungstênio, ligas de carboneto, ligas base cobre, aços, ligas base níquel, ligas base titânio, não? Então, você vai, com o índice de mérito que você determinou, você, na horizontal, você vai determinar o limite de resistência mecânica que você tem. E na vertical, a relação com a densidade. Então, você tem, por exemplo, assim, você vai falar assim para mim, olha, Modesto, eu preciso de um limite de resistência de 1100 megapascal. Traça uma linha horizontal, no eixo de resistência, onde você encontre o valor que você procura. E a partir daí, faz uma varredura nessa linha, no sentido de identificar qual é o índice de densidade que você teria para aquela condição menor possível para garantir a resistência mecânica. E você vai ver que você pode ter ligas na base de alumínio e ligas na base de ferro, né? E aí você pode ter, naturalmente, uma liga na base de alumínio que possa te entregar uma boa relação densidade e resistência, porém, quando você vai analisar o custo de fabricação dessa liga na base de alumínio, você vê que ele é muito acima, e aí você usa, então, um outro diagrama de Ashby, esse diagrama
é o diagrama que relaciona resistência a custo, e você vai ver que, por exemplo, nesse diagrama resistência a custo, você mantém a resistência, você vê o custo da liga, aquela liga que você usou, que você determinou no diagrama anterior, e você vai perceber, então, de que a liga base alumínio série 7000, que é uma liga aeroespacial, é a melhor das ligas, mas é uma liga super, ultra cara. Não adianta. Não se justifica. Então, escolhe uma liga ferrosa. Então, os diagramas de Ashby, eles podem ser utilizados para justamente mostrar os critérios que são utilizados para você selecionar o material que melhor atende o compromisso de todas essas variáveis. Nós estamos falando de resistência, nós estamos falando de leveza, nós estamos falando de custo. Então, eu trouxe aqui, entrei no mérito do diagrama de Ashby em relação à temperatura, porque não é o caso do exemplo que eu estou mostrando aqui, do cubo de roda, não? Mas, se você for, por exemplo, trabalhar, desenvolver um elemento que vai ser submetido em processos de extração de petróleo, onde o material fica exposto a 700 graus de temperatura, putz, aí se você for usar um alumínio, esquece, não existe alumínio que tenha essa condição de resistência, tem que ser uma liga especial de aço, não? Nem todos os aços inoxidáveis conseguem entregar essa resistência mecânica nessas condições de uso, não? Porque os aços inoxidáveis apresentam problemas de suscetibilidade, de formação de carboneto de cromo, e pode ter, nessas condições de temperatura, corrosão intergranular, e aí, nesse caso, não seria aço inoxidável, seria aço ao tungstênio, por exemplo, putz, um aço mais encorpado, com mais molibdênio, ou mesmo com tungstênio. Cara, e como que você sabe tudo isso? Como que você entende tudo isso que eu estou falando? Estudando, fazendo uma revisão bibliográfica sobre o material em si, em questão que você quer utilizar, entende? O bicho é sete cabeças, exige muito comportamento. Por isso eu digo assim, quando a gente cria uma equipe de 5 estudantes, putz, uma equipe de 5 estudantes é uma equipe com o tamanho necessário para que cada um pegue uma parte desta que eu estou falando para você. Entendeu? Então, tem um cara lá que vai estudar alumínio, tem este outro cara que vai estudar aço, tem este outro cara que vai estudar ferro fundido, que depois os três vão chegar aqui, cada um vai falar um pouco do material que estudou e a equipe toda resolve qual é o material que vão ser usado, entendeu? É muito mais fácil fazer assim do que simplesmente você fazer tudo sozinho. Tá? Então, agora, vamos lá. Depois de eu fazer uma análise dos materiais usando Ashby, eu me preocupo por desenvolver uma solução de cubo de roda que me permita, digamos que, ter resistência elevada e o máximo possível de redução de peso. Aí eu me deparo com dois materiais por Ashby. Me deparo com o ferro fundido nodular austemperado e me deparo com o alumínio. Como é que eu vou decidir se vai ser o ferro fundido ou alumínio? Eu vou ler sobre os dois materiais. E depois de eu ler sobre os dois materiais, eu vou começar a estabelecer critérios para decidir um ou outro. Então, nesse processo de leitura, eu descobri que a resistência do ADI é 3 vezes maior que o melhor alumínio forjado ou fundido. Então, do ponto de vista da resistência, o ADI parece ser o melhor. O peso do ADI é apenas 2,4 vezes mais que o alumínio e 2,3 vezes mais duro. Putz, ele é mais pesado e mais duro e mais resistente. Mas o quanto mais pesado ele poderia ser ao ponto de esse requisito de peso não me permitir selecionar o ADI e continuar defendendo a ideia do alumínio. Então, é isso que nós vamos continuar defendendo. Então, continuo buscando mais informações e eu descubro, por exemplo, um gráfico como esse que está aí, que relaciona massa, custo de produção. E quando a gente vê, por exemplo, para uma mesma massa, qual é o custo de produção de um material e de outro material, a gente percebe que o
ferro fundido nodular ao temperado, ele é mais barato do que o alumínio mais ligado e melhor que possa ser utilizado nessa solução. Então, o custo de fabricação do ferro fundido é menor do que o do alumínio. Opa! Então, veja, ele é um material com muita resistência mecânica, ele me entrega a dureza. O problema dele é que ele é um pouco mais pesado que o alumínio, só que agora estou vendo que o custo dele é menor. Então, já vocês estão percebendo quais são os critérios que estou utilizando para decidir pelo material que eu vou decidir, certo? Né? Aí, nesse gráfico, eu estou mostrando, por exemplo, a relação unidade de peso versus unidade de resistência ao escoamento, né? Esperem aqui, que estão entrando alguém ainda por aqui. Beleza, já utilizei. Em função de diferentes ligas, hein? De diferentes ligas, não? Então, a relação unidade de peso, unidade de resistência ao escoamento, ela é muito mais, digamos que, interessante no ADI do que nos outros materiais. Então, esse é outro gráfico que eu descobri. Para um típico componente, o ADI custa 20% menos por peso que o aço e metade do que custaria o alumínio. Então, todas essas informações que eu procurei do ADI, do alumínio, inclusive se vocês forem optar por qualquer outro material, aço fundido para a solução que vocês vão optar, aço forjado, aço tratado termicamente, vocês podem usar esse gráfico, porque eu estou trazendo esse estudo de caso e esses gráficos todos que relacionam vários materiais, para que vocês possam se familiarizar com os tipos de materiais e processos que você pode usar e um comparativo entre eles, tá? E esse gráfico pode servir como suporte na pesquisa bibliográfica que vocês vão fazer para solucionar o problema que vocês vão solucionar, não? De tudo isso, eu escolhi já de cara o ferro fundido nodular aos temperados. Agora eu vou estudar um pouco mais a fundo o ferro fundido nodular aos temperados e eu vou então começar falando sobre a composição química dos ferros fundidos. Olha, os ferros fundidos, eles são materiais ferrosos, hein? E existem diversos tipos de ferro fundido branco, maleável, nodular, hein? As composições químicas deles estão sempre caracterizadas por terem um teor de carbono muito elevado, né? Silício moderado, manganês também moderado, né? Isso é um dado que você, a partir daí, você começa a entender um pouquinho mais sobre o ferro fundido, entendeu? Então, uma das características do ferro fundido é que ele é um material constituído por grafita, e nesse quadro eu estou mostrando os diferentes tipos, classes de ferro fundido, atendendo o tipo de grafita. Tem o ferro fundido de grafita lamelar, tem o ferro fundido de grafita nodular, né? E tem as variações entre o lamelar e o nodular, que poderiam ser os vermiculares, os rosetas, os nodulares incertos, até chegar aos nodulares regulares. Os nodulares regulares são os materiais mais resistentes, né? Beleza. Como se obtém, por exemplo, o ferro fundido? Ele se obtém por fundição, propriamente dito, né? Então, eu já estou falando que eu vou escolher o ferro fundido nodular aos temperados e eu vou fazer a fundição do cubo nesse material. Eu estou mostrando aqui nesse gráfico um corpo de prova do que seria uma amostra, não, de ferro fundido, que eu levo para o laboratório para eu fazer análises química e para eu poder obter, então, a qualidade química que o material precisa ter naquele produto que eu estou fabricando, não? Então, por exemplo, eu, depois de ter visto todos os diferentes tipos de ferro fundido, as classes que existem deles, as composições químicas que existem deles, eu optei por este ferro fundido nodular, né? Que pode ter entre 3,4 a 3,8% carbono, né? E tem esse silício nesse intervalo. Então, a liga que eu quero obter é uma liga catalogada como sendo esta liga em composição química. E o corpo de prova que está aí é um corpo de prova meramente informativo para que vocês entendam que a gente pode fazer uma caracterização química desse material ainda antes de ser vazado e a gente pode, inclusive, fazer análise metalográfica e de comportamento mecânico, que na verdade é assim, quando você desenvolve o corpo de prova,
o componente fundido, você, junto com esse componente fundido, você precisa tirar amostras desse material que você fundiu para caracterizar mecanicamente o comportamento dele depois de fabricado. Não? Então, esse corpo de prova que estou representando aí, um bloco Y, é o corpo de prova utilizado para caracterizar o material que você fundiu aquela peça. Quando você vai vender essa peça para a montadora, não? A empresa que vende, ela caracteriza a resistência mecânica a partir de ensaios mecânicos obtidos desse corpo de prova. Né? Então, eu falo assim, olha, eu fabriquei esses cubos de rodas em ferro fundido nodular austemperado que tinham 3,4% de carbono e um limite de escoamento de 800 megapascal. Né? E um alongamento total de 4%. Né? E como foi que eu obtive isso? Através de ensaios bloco Y normalizados pelos códigos ASTM. Né? Tudo isso faz parte do certificado de qualidade do produto que você vende para seu cliente. Né? Você como empresa de fundidos, ok? Beleza. Depois que eu fabriquei esse corpo, esses componentes, esses cubos de roda, por fundição, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tratamento térmico. E esse tratamento térmico consiste numa austêmpera. E o esquema que se refere à austêmpera é o que estou mostrando, é o esquema superior desse quadro que vocês estão vendo aí. Não? Eu austemitizo o material e depois super refrio até um intervalo de temperatura, até uma temperatura D. E vou manter nessa temperatura D um tempo até o tempo G. E depois eu super refrio antes de que eu ultrapasse essa segunda linha vertical em azul. E dessa forma eu consigo obter uma microestrutura constituída por ausferrita e por austenita retida, que são as microestruturas, os constituintes microestruturais dos ferrofundidos nodulares. E são eles os que me conferem ao material essa resistência mecânica que eu busco no projeto. Então, veja, eu apresentei aqui a vocês toda a lógica do conhecimento que vocês precisam desenvolver, estruturar para resolver o case que vocês vão resolver. No meu caso, foi um cubo de roda. Eu comecei explicando a função do cubo de roda, onde que ele está instalado, quais são as condições de uso. Né? Depois eu já comecei a pesquisar e percebi que podia ser fabricado de alumínio, de aço, de ferro fundido, e eu comecei a ver que os dois materiais mais utilizados eram o alumínio e o ferro fundido, que depois de eu estudar os dois materiais, eu percebi que na relação custo-benefício, o ferro fundido era melhor do que o alumínio. Então, depois que eu decidi pelo ferro fundido, eu corri atrás mais a fundo das características desse ferro fundido, até eu fabricar o componente em ferro fundido, caracterizar mecanicamente esse componente e depois fazer o tratamento térmico que a peça precisa para eu, através desse tratamento térmico, conferir ao material a resistência mecânica que ele precisa para o uso que eu vou dar a ele, que no caso é um cubo de roda. Ponto. Acabou o problema. Entende? Só está faltando uma coisinha. Quanto custa fabricar 3 milhões de cubos de roda? Aí você pergunta para o professor Modesto a respeito disso, porque ele vai te dar mais ou menos uma estimativa. Beleza? Aqui está a folha de processo. A folha de processo é o quê? Um documento técnico, onde você registra todas as características do produto, do material e do processo que você está desenvolvendo. Na folha de processo, tem um campo onde você coloca assim, nome do componente, cubo de roda. Reparem que é a segunda linha dessa planilha, cubo de roda. Quantidade de peças, 10.000 peças. Descrição funcional do produto. Para que se destina esse produto? Representação gráfica com as dimensões fundamentais desse produto. Está representado ali. Deste outro lado, você tem o quê? Especificação do material, matéria-prima. Aí você coloca a composição química do ferro fundido que eu usei, hein? Carbono 3,4, manganês 0,4, silício 2,8, né? E outros elementos químicos como cromo, níquel, cobre, fósforo e enxofre. Depois disso, eu coloco as dimensões do produto. Não tem dimensão. A matéria-prima não é uma barra
né? Porque pode ser que você use uma barra, não é uma barra, é um produto fundido. Então, nessa parte de dimensões básicas da matéria-prima, se detalham se são seção triangular, retangular, quadrada, tubular, né? Porque a matéria-prima pode ser um tubo, a matéria-prima pode ser uma barra, né? Qualquer que seja o formato dessa matéria-prima, você poderia colocar ali suas dimensões básicas, não? Depois você tem a propriedade mecânica do material antes da condição de trabalho de usinagem, não? Nesse caso, seria a condição, a propriedade mecânica do material sem o tratamento térmico, e em verdinho mais escuro, a condição do material com tratamento térmico, né? Perceba você que sem tratamento térmico, o ferro fundido nodular, apenas nodular, o limite de resistência mecânica dele é 590 megapascal. E com tratamento térmico é 1.200 megapascal. Tá? Então, veja, estamos falando que com o tratamento térmico nós conseguimos conferir ao produto a resistência mecânica que ele precisa para o uso que ele vai ter, né? Na parte inferior da folha de processo, vocês vão ver assim, número de operações. Número de operações é o número de etapas desse processo, ok? Nome da etapa ou da operação, fundição. Qual é a máquina que você utiliza? Forno arco elétrico. Qual é a principal ferramenta? Um molde. Qual é o atributo que você vai esperar do produto fundido? Dimensões do produto fundido, né? Que especificação, dimensões, geometria desse produto? Dimensões, diâmetros e espessuras. Então, eu preciso que o produto fundido me entregue os diâmetros com as tolerâncias que se exigem de um produto fundido. E as espessuras também, né? Depois me fala assim, qual é o tempo padrão? Olha, 120 horas. É o que vou destinar a fabricar todas essas peças que eu estou colocando aí. E qual é o custo geral da operação? R$300 mil. É mais ou menos isso. Depois, estamos falando dos 10 mil elementos, ok? Depois, vamos falar de usinagem. Segunda etapa, usinagem. Então, o produto sai fundido bruto, com as dimensões básicas que um produto fundido tem. Preciso usinar ele, por quê? Porque eu preciso furar, eu preciso acertar os detalhes, hein, da superfície onde eu vou colocar os rolamentos, por exemplo. Qual é a máquina que eu vou utilizar? Uma máquina CNC, né? Ferramentas de corte, depois o atributo, diâmetro interno, e superfícies, porque vou analisar a rugosidade, os furos, diâmetros internos, superfícies e furos, são as especificações, e depois qual é o tempo padrão, 200 horas, e depois o custo da operação usinagem, não? Depois vamos para o tratamento térmico, qual é a máquina, forno em banhos de sais, qual é a ferramenta, painel de controle e dispositivos de fixação das peças dentro do forno, não? Depois, quais são os atributos? Resistência mecânica, o que eu busco num tratamento térmico é o principal atributo. Atributo nada mais é do que aquela qualidade que você busca naquela peça através daquela operação, né? Depois, qual é a especificação desse atributo? Limite de escoamento. Qual é o tempo padrão? 40 horas de tratamento térmico. E qual é o custo da operação? Então, uma folha de processo, ela é constituída por você relacionar todos os processos que estão atrelados ao desenvolvimento desse produto, né? E depois tem a folha de operação. Tu pegas agora como operação o tratamento térmico. Então, tu crias uma folha de operação tratamento térmico. E na operação de tratamento térmico, tu pode colocar assim. Primeira etapa, aquecimento. Segunda etapa, enxarte. Terceira etapa, resfriamento, né? E o valor que tu vai colocar lá de tempo de máquina, o tempo de operação e o valor dessa operação é o que tu informou na folha geral do processo, né? Então, é muito simples.
O que você precisa é estar organizado. Então, aí tem já, por exemplo, a tarefa de um outro integrante da equipe. Então, eu vou me ocupar de constituir a folha de processo, né? Um outro integrante se ocupa de escrever o trabalho. E dessa forma, você distribui em todas as tarefas e fica uma coisa mais, digamos assim, bem distribuída, prazerosa, né? Trabalhar em equipe, né? Dúvidas? Contate seu professor.